gente vai finalizar já já, tá? Vamos só terminar aqui o tipo de detergente, tá bom? Beleza, gente? Tá escutando aí? Tá bom. Então vamos lá. Detergentes alcalinos fortes. Tá gravando? Tá, né? Apresentam grande condição de reduzir, dissolver a estrutura. Olha aqui, ó, como é importante, né? Olha, a estrutura de proteínas, gorduras e carboidratos e outros compostos orgânicos. Exemplo: carne, leite, pescado e seus respectivos derivados. Em geral, apresentam na sua composição hidróxido de sódio, ou que a gente conhece como soda cáustica ou de potássio, com pH a 13. É bastante alcalino. Pode ser tóxico, irritante à pele e ser corrosivo. Veja bem, detergente alcalino forte deve ser utilizado com o uso de EPIs por quem vai fazer essa higienização, né? E num ambiente que não tem outras pessoas transitando que não estejam usando os EPIs adequados, tá? Mas ele tem um alto poder de dissolução, de detergência para diferentes resíduos, proteínas, gorduras e carboidratos, tá? Qualquer dúvida pode me perguntar. Vocês conseguiram escutar? Sim. Tá. Então, detergente alcalino suave, aí tem um pH mais baixo, em torno de 9, 8, tá? Apresentam baixa ação dissolvente dos resíduos orgânicos, mas não quer dizer que não funcione, né? Talvez o tempo de contato deve ser mais prolongado, tá? E o que é mais interessante disso, né? Uma vantagem é que ele é menos tóxico, então irrita menos a pele. Isso não quer dizer, gente, que quem utiliza esse tipo de detergente alcalino suave, que não deva usar os EPIs adequados, tá? Então, veja, tem moderada condição de irritabilidade à pele e baixo poder corrosivo às matérias de contato. Então, tem essa vantagem, né? Que é menos corrosivo que um alcalino forte, tá? Utiliza-se, o anterior alcalino forte usava hidróxido de sódio, né? Nesse, o princípio ativo é carbonato de sódio, fosfato trissódico e tensoativos, certo? Certo, gente? Certo. Tá. Então, a gente tem também os detergentes neutros, esses que a gente usa em casa. Eles não são corrosivos, não agridem a pele. Isso não quer dizer que não resseca, tá? Então, se você lava as suas louças em casa, por exemplo, se você se tiver a possibilidade de usar uma luva, é muito melhor, né? Utilizados nos procedimentos de limpeza, onde os tipos de sujidade, o tipo orgânico, né, a sujidade que está aderida, está fracamente aderida à superfície, né? Então, indicado para uso doméstico. Tem um pH em torno de 7, tá? E aí a gente tem também os detergentes ácidos. O que o detergente ácido tem o poder de fazer, gente? Retirar os sais minerais, certo? Depois que a gente usa um detergente ácido, a gente precisa usar um detergente alcalino para neutralizar a sua ação, beleza? Apresenta a condição de dissolver acúmulos de sais de cálcio e magnésio, conhecido, por exemplo, quando você em locais de produção de leite, né, e tem muito cálcio e magnésio, é conhecido como as pedras, né, pedras de leite que são formados, pedras de cerveja na produção de cerveja, óxido de ferro na indústria de abate, por exemplo, né, de carne, aderidos nas superfícies de contato. Em geral, os detergentes ácidos são indicados para locais, olha aqui, ó, gente, de sistemas tubulares internos, que é o que eu falei para vocês, o sistema CIP, é o Cleaning in Place ou Cleaning in Place, tá? Então, dentro da tubulação e menos contato com o manipulador, tá? Com a pessoa que faz a higienização, tá? Precisa usar DPI? Também precisa, né? Apresenta na sua composição substâncias como ácido nítrico, clorídrico, acético e cítrico e acrescido de inibidores de corrosão.
tem um pH abaixo de 6, geralmente, e por essa razão são corrosivos, né? Então, gente, precisa diminuir o tempo de contato, mas o tempo de contato com a sujidade vai estar especificado também no rótulo. Beleza? Beleza, gente? Beleza. Beleza. Essa aqui, ó, é a tarefa de vocês da semana, tá? Que na verdade era da semana passada. A gente ainda está com uma aula atrasada, tá? Nessa aula próxima que a gente vai colocar em dia, nós vamos falar dos sanitizantes, tá bom? Mas vamos lá. Essa aqui é, o trabalhinho da semana. Construa um exemplo de limpeza dentro de uma indústria de alimentos e cite as etapas e os produtos que você vai utilizar. Exemplo, eu tenho uma fábrica de suco de laranja. Como você vai fazer o seu processo de higienização, tá? Você vai fazer para limpeza? Como você vai fazer? Que tipo de detergente você vai utilizar, tá? Até o detergente, porque a gente não vai ter falado ainda do sanitizante. Quando a gente falar do sanitizante, vocês vão complementar essa questão, certo? Entenderam, gente, a atividade? Sim. Sim? E o método de limpeza? Quais são os tipos de métodos que a gente pode utilizar para realizar a higienização enquanto processo de limpeza, de uso de detergente? Olha aqui, primeira coisa, né? Tipos de métodos. Pode fazer uma limpeza manual, por imersão e por uso de escovas. O que é por imersão, gente? Às vezes em casa você tem uma sujidade bastante aderida ali na superfície do seu prato, dos talheres, você coloca dentro de uma bacia o detergente com água e deixa ali por um tempo, não é? Isso é imersão. E depois você usa a buchinha, que é o uso de escova, tá bom? Esse é um método mais simples e com maior risco de falta de uniformidade da ação, porque envolve ação mecânica de quem está fazendo. Então, imagina, gente, você tem 500 formas de queijo para higienizar. Você que vai fazer a limpeza. Lá na última, será que você ainda consegue fazer a mesma quantidade, a mesma pressão nas formas? Então, veja, o processo envolve a uniformidade pela ação humana, tá? Então, às vezes, ter mais pessoas fazendo esse processo é melhor, porque aí divide, né, o trabalho, tá? Então, veja bem, as condições para ser utilizada a limpeza manual por imersão e por escovas, pelo uso de escovas. É preciso fazer uma pré-lavagem em tanque com água para retirada dos resíduos, certo? Depois, aplicar a solução detergente, cuja concentração deve ser adequada ao tipo de equipamento. Então, o detergente correto na concentração correta, e aí usar algum tipo de escova de esponja para facilitar a remoção do resíduo, né? Deve ser observada a temperatura da água, como eu falei para vocês, para não caramelizar, para não desnaturar a proteína, tá? Deve-se controlar o tempo de contato do detergente com a superfície, para também observar também o pH do detergente que você está utilizando, né? Para determinar o tempo de contato. Deve-se enxaguar com água corrente. Essa água, logicamente, é de boa qualidade, porque a água não pode ser um contaminante depois da superfície. Tem dúvida, gente, disso? E o método aplicado em lavagens de utensílios, de partes de equipamentos, né, desmontáveis, e colocados em imersão, facilita depois a ação tanto da escova, da esponja que você está utilizando, tá? Dúvida nesse tipo de processo? Dúvida, gente? Limpeza mecânica com pressurização. Gente, vocês já viram em lava-jato de carro que eles usam umas bombinhas que tem vem a mangueira, tem uma bombinha e aí eles usam a mangueira depois para fazer para formar espuma, por exemplo?
usa para fazer o jato de água, o jato da espuma que vai ser utilizado. Vocês já viram isso? Lava-jato usa muito. Lava-jato de carro. Aqui, a limpeza mecânica por pressurização é um método, então, ó, que utiliza jatos de água, lava-jato tipo túnel ou jateadora de alta pressão e tem as seguintes condições para ser sua efetividade. Onde que a gente usa esse tipo de limpeza? Gente, são limpezas que você usa túneis onde é colocado aquilo que vai ser higienizado, por exemplo, latão, esses garrafões de água, algumas peças de equipamentos, tá? Onde tem a pressão da água e também do detergente para fazer a limpeza, tá? Então, é preciso fazer a pré-limpeza, tá? Daquilo que vai ser higienizado. Não pode haver contato da solução com o manipulador, porque pode ser utilizado um detergente alcalino forte ou um detergente ácido, porque são sujidades provavelmente mais aderidas, tá? Então, deve ser utilizado EPIs de maneira que todos aqueles em contato com aquele ambiente utilizem, tá? Pode ser utilizado uma temperatura mais alta da água para melhorar a efetividade do processo, tá? E aí, como eu falei aqui, é um método aplicado em lavagem de latões, de peças de equipamentos, de garrafas, tá? Porque você tem a efetividade do processo pela pressurização da água. Alguma dúvida? Gente, alguma dúvida? Quer fazer alguma observação? Não? Vocês estão me escutando? Meninas, vocês estão me escutando? Meninas, vocês estão aí? Eu vou continuar aqui, tá? Nesse processo que a gente está falando dos tipos de limpeza, tá? Olha lá, limpeza manual com uso de aspersores e pulverizadores. É um método simples, com a utilização de pulverização ou de aspersão do detergente, tá? Então, aplicação de solução de detergente, que usa, logicamente, a concentração daquilo que vai ser higienizado, como a gente já falou. É preciso ter um tempo de contato, né? É preciso enxaguar com água corrente, e esse método geralmente é utilizado para equipamentos, utensílios abertos, tá? Superfícies. Então, você faz a aspersão, por exemplo, do detergente, deixa por um tempo de contato e depois você retira com o uso do enxágue com água. Mais uma vez, observar a qualidade da água que vai ser utilizada nesse enxágue, no pré-enxágue, também é importante, tá? Máquinas lavadoras é um método mecanizado, onde é colocado, isso é mais utilizado em restaurantes, né, gente? Então, é colocado equipamentos, talheres, né, pratos, utensílios dentro, e aí o processo é feito todo dentro de equipamento, tá? Então, pode ser utilizada água quente, porque não tem contato com o manipulador, né? O manipulador, aquele que faz, né, que realiza o processo, tá? Então, utilizado, pode ser utilizado diferentes tipos de detergentes, né? Diferentes tipos de pH alcalinos e ácidos, tá? E é utilizado mais, como tá falando, eu já falei aqui, para utensílios, louças, bandejas, né? É mais restaurante. Limpeza sem desmontagem é aquele clean in place, por tubulação, tá? Então, é feito injeção de água, essa água pode ser quente, principalmente para o enxágue. No pré-enxágue pode ser utilizada uma água com temperatura ambiente para evitar grudar ainda mais, né, a sujidade na tubulação, né? Então, primeiro uma água, temperatura ambiente, depois o detergente e enxágue pode ser feito com uma água com uma temperatura mais alta, tá?
Pode-se aplicar diferentes tipos de detergente, alcalino forte, alcalino suave, ácido, dependendo, então, do que vai ser retirado, né? E evita-se, nesse caso, a desmontagem do equipamento, porque é o sistema em tubulação, né? Chamado clean in place, tá bom? E retirada de diferentes sujidades. Então, óleos, refrigerante, laticínio, cerveja que usa tubulação na indústria, é utilizado esse tipo de processo para limpeza, tá? Para higienização com uso de detergente. Limpeza a seco é um método físico com aplicação de aspiração e escovação. Geralmente, gente, é utilizado na pré-limpeza, tá? Tem que fazer a desmontagem do equipamento, a escovação é feita para retirada do resíduo, faz-se a aspiração do resíduo, né? E aí é um método aplicado à superfície de baixa umidade e equipamentos que são de fácil desmontagem, tá? Deixa eu ver, acho que tem alguém tentando entrar. Gente, alguma dúvida por enquanto? Isso aqui a gente já falou, qual que é o tipo de limpeza que deve ser feito. Tem alguma dúvida, gente? Não. Não. Então, olha lá, vocês vão ter uma atividade para realizar. Então, vocês vão escolher um tipo de indústria de alimentos e montar, né, como vai ser feito o processo de higienização, essa atividade da semana. Eu vou descrever lá no Moodle, tá? E aí, gente, aqui na apostila tem assim, ó, atividades de aprendizagem, tá? Quem quiser fazer para vocês melhorar o conhecimento e verificar se tem dúvida, pode fazer e me perguntar para tirar a dúvida de vocês, tá? Mas a atividade da semana é apenas aquela primeira, montar o processo de higienização e descrever o tipo de detergente, como vai ser utilizado, que tipo de limpeza vocês vão realizar, tá bom? E aí, na próxima aula, na que ficou atrasada, a gente vai falar da sanitização e passar para o PPHO, para a montagem do processo, né, dos procedimentos que a gente vai utilizar na higienização, tá? Tá. Professora, sua aula Certo, vai até pessoal? que dia? Vai até, deixa eu ver aqui, falta acho que 2 ou 3 semanas de aula, né? 1, 2, falta 3 semanas de aula. O trabalho final, eu não vou dar, além dessa atividade de detergente sanitizante, não vai ter outra a não ser a entrega de um PPHO que vocês vão desenvolver para me entregar como trabalho final. Tá? Semana que vem eu já vou passar isso para vocês. Esse trabalho que dia? Na aula de PPHO. Então, tem aula atrasada que a gente vai falar do sanitizante. Aí, para colocar em dia, a aula de PPHO, depois só a entrega do trabalho final. Tá bom. Tá bom? Gente, qualquer dúvida, vocês tirem comigo, tá? A gente vai precisar fazer, acho que, uma aula presencial, tá? Principalmente essa aula de PPHO. A gente vai ver se faz essa aula presencial. Se não der, tudo bem, a gente faz online, tá? Mas é importante a gente ter um contato, né? Para vocês tirarem a dúvida de vocês e qualquer coisa pode me chamar, tá? Infelizmente, hoje